Bem-vindos! Hoje é quarta-feira, dia 28 de novembro, e esse é o episódio 81 do podcast Procurando Oz. E eu já vou avisando, hoje é o episódio mais caótico de todos os tempos. A gente fala mal do meu irmão, fala mal do irmão do Bruno, e além disso a gente ainda fala de linguagens humanas e animais. Tudo isso e muito mais no episódio de hoje do podcast Procurando Oz. Boa noite, meus queridos. Estou aqui com o Bruno. Fala, galera. E com o Bunda. Inverteu a ordem. Ô, belezura. Eu tenho que inverter a ordem para ver se vocês estão atentos, cara. O público não vai ver porque a gente não vai editar, a gente vai editar essa parte, mas a gente estava aqui conversando sobre como o meu irmão, quando morava com o Bruno, se comunicava com o Bruno apenas usando grunhidos. Procede vice-versa, isso, eu também. Procede, eu tô de prova. Procede, eu tô de prova. Não, a construção mais sofisticada que a gente tinha era a palavra Yoshi. Era Conta o background da palavra Yoshi. Conta o background da palavra Yoshi. Só um instantinho. Vai falando, eu vou lá fechar a porta e já vem. Vai contando. Tornando uma história longa mais simples. Mas, na verdade, a história é simples, ela não é longa. Tornando uma história simples, igualmente simples, meu irmão, estava um dia eu, Peidas, e meu irmão, a gente morava junto. Peidas é o meu irmão, não sei se o Bruno explicou Peidas, isso. Peidas é o irmão. Porque é um apelido bizarro que veio de uma outra situação. O nome dele é André, na verdade. O André, Comodo. Puta, velho. Quem é esse cara? Quem é André? Que Comodo também é outro. O Comodo. Que é outro apelido. Eu vou explicar o apelido do... O Comodo é o apelido dele porque Comodo era a pior classificação possível num jogo que ele jogava e ele pirava. E ele só conseguia essa classificação. É mesmo? Então ele usou... Eu não sabia. É a pior classificação que jogo possível. Metal Gear Solid. Mano, porque quando você fecha... Quando você fecha o Metal Gear... Mano, Dragão de jogo Komodo é meu estilo, velho. Não, mas então, calma, deixa eu explicar o contexto. O jogo, ele te dá um nome de algum animal, um codinome de um animal foda. Então é tipo lince, tigre, depende das coisas foda que você faz. E o animal mais lento, barulhento e bizarro possível é um dragão de Komodo. E babando. Então, falei a verdade pro mundo. Pode continuar aí, explicando o que você e o Komodo fizeram. E a gente tava falando sobre o som que o Yoshi do Mario, o dinossauro do Mario, fazia quando o Mario montava. Que é... Que a gente tava falando como é impressionante o som e como que não dá pra reproduzir. Uma mente humana não consegue reproduzir por nenhum instrumento, nem por voz, nem por qualquer outro instrumento concebível pela mente humana. E aí meu irmão, pirando junto com a gente, falou assim... Aí como foi... a gente tava pirando, aí a gente começou a falar barulhos do Fapam, não sei o que. Aí a gente começou a falar outros barulhos do Yoshi, que dá pra fazer, né? Aí eu falei, Yoshi! E aí meu irmão pirando então falou, não, Yoshi, que é a mesma coisa, os barulhos do Fapam, Yoshi! E ele achava que era o mesmo barulho, o mesmo som que fazia. Nossa. E aí na hora, a gente rindo, de repente na hora que ele falou isso... Audição zero. Parou tudo. Eu e o Peidas paramos, velho. Não. Não é o mesmo som. Não é o mesmo som. Yoshi e percepção Fapam zero. São sons bem diferentes. Aí a gente começou a pirar nisso. E a gente imprimiu. A gente em casa a gente tinha impresso a onda. Isso é genial, cara. Não, esse eu preciso falar, velho. Os caras chegaram ao ponto de pirar tanto nessa ideia. E assim, o nosso círculo era tão insano que a gente tem o costume foda de refinar memes internos nossos a níveis épicos. É muito foda. E aí a galera ficou pirando semanas nisso daí que o Bruno acabou de contar, a ponto de, um dia que eu fui visitar essa república de insanos, tinha impresso na parede o desenho da onda sonora dos dois efeitos sonoros para mostrar que eles não eram iguais. Uhum. Eu nunca vi isso na minha vida. Isso... Pegaram a onda sonora, eu vi. E tudo ainda isso... escrito assim, tudo isso. mesma coisa.
Mas que da mesma coisa, é. Porque a abstração acabou virando que hoje a gente usa Yoshi para representar qualquer coisa no universo, qualquer termo linguístico, em qualquer língua possível é Yoshi. Então cadeira é Yoshi. Porque é a mesma É. coisa. Qualquer outra palavra. Tudo isso, tudo isso, toda essa história toda foi apenas um preparo. Porque o Bruno hoje vai falar de linguagem. Vou falar sobre linguagem, as comparações entre linguagem humana e linguagem animal. A notícia foi inspirada por uma pesquisa publicada recentemente da Universidade de Lincoln, na Inglaterra, em que eles trabalharam com cachorro e descobriram que cachorro, quando eles associam objetos com palavras, porque para um cachorro, se você fala, vai pegar o jornal, se você treinar bem ele pega o jornal, ele sabe o que é jornal, né? O que é esse termo que você falou, ele sabe o que é um jornal e vai pegar o jornal para você. E eles treinaram cachorros para objetos diferentes e depois deixaram esse objeto com o cachorro para ver se ele associava essa palavra com outras coisas relacionadas ao objeto. Então, por exemplo, que é o que a gente fazia, né? A do Yoshi é uma comparação extrema, que a gente começa a associar, né, termos e objetos, a gente começa a associar com outras coisas e generalizar termos. Então, cadeira, por exemplo, sei lá, maçã. Maçã a gente começa a generalizar com outros tipos de maçã. Maçã argentina, maçã aquela zenormona, maçã a pera, maçã não sei o quê. E assim vai, a gente começa a fazer, a gente usa a linguagem bem livremente, né? Neologismos também vão se tornando, e associações com termos, a gente faz, nossa espécie é ótima nisso. E outro estudo ele estava fazendo isso com cachorros para ver o quanto que eles conseguem generalizar para outros objetos o mesmo termo. E eles viram que diferente de humano, que humano a gente usa muito com a forma das coisas, né? Então, coisas pra gente são diferentes dependendo da forma delas. Forma é uma propriedade muito importante das coisas. Que é um exemplo clássico disso é o experimento da psicologia com a Buba e o Kiki. Que é, deixa eu fazer rapidinho. Você vai fazer um experimento? É. Você é louco, velho? A gente não assinou termo nenhum que permite que você mano. possa fazer experimentos, né? Se eu mostro essas duas imagens pra você, essas duas formas, vocês têm que nomear uma de Buba e outra de Kiki. Uma de Kiki ou uma de Buba. Qual é a Kiki e qual que é a Buba? A buba é a da direita. A redonda. A redonda. É a Buba? Isso. E essa é a Kiki. Isso. Isso. E 99% das pessoas fala a mesma resposta, dá a mesma resposta. Porque a gente associa a palavra em si, né, ou como a palavra soa pra gente, bulba, esse movimento circular que a gente faz com a língua, esse movimento suave e essa suavidade que o som tem, com essas formas suaves da buba, né, formas circulares da buba. E a kick, essa mudanças bem rápidas, né, do K, Kiki, a gente associa com formas bem pontiagudas. Nossa, eu tô me sentindo violado. Eu tô me sentindo muito violado. Você pegou em 30 segundos e me jogou em 90% da população, velho. 99. 90... Violado. Isso aí. E isso é universal, independente da linguagem. Porque quando os primeiros experimentos sobre isso, a comunidade na psicologia ficou muito cética a respeito da linguagem específica, né? Tipo, é Kiki provavelmente porque o K é parecido com formas, né? Então vamos ver se o mesmo som em línguas diferentes também tem. E também, mesmo em tribos isoladas ou em línguas bem diferentes, ou línguas que nem tem consoantes e vogais, né? O chinês, por exemplo, o japonês.
que os símbolos às vezes são até bem diferentes. Os símbolos da buba são mais pontiagudos do que o outro. Também eles fazem essa associação. Ou seja, humanos, voltando agora à história, humanos a gente associa muito com formas as coisas, os sons, a linguagem. E eles testaram com cachorro e viram que, bom, com cachorros não, foi um cachorro, o que é problemático. Mas é que é um teste que demora pra caramba, porque cachorro demorou meses, né, pro cachorro. Isso é boa associar. ciência pra você, Bruno? Apoiar toda É a ciência. pesquisa, né? É. Num indivíduo só? É o que dá pra fazer por enquanto, né? Porque bom não tem pra criar- cachorro no mundo, né? É difícil. É, então. É difícil conseguir cachorro. Não, falei errado, não é o que dá pra fazer, é o que foi feito por enquanto. Dá pra fazer com mais. Só que eu também não costumo esculachar muito pesquisas, esses estudos de caso, porque eles são importantes, principalmente para gerar mais perguntas, porque aí, né, com certeza isso não vai responder nenhuma pergunta que a gente tem, mas vai gerar mais perguntas e curiosidade, e vai abrir um campo, né, pra gente pesquisar. E geralmente vai abrir Não serve possibilidade vai abrir possibilidades da gente ganhar dinheiro de Não, vai, pra justiça pesquisa seja pra feita. A fazer, gente pra tá- testar isso. a gente- Tô tirando sarro da cara do Bruno, mas não, é importante sim. Vai, Não, é vamos- verdade. É, Eu vejo muito realmente, preconceito, até. Principalmente da física, porque física, eles estão acostumados a ter muito tamanho amostral, né? Milhões. E eu costumo pensar no exemplo do alienígena caindo aqui na Terra. E eu sempre falo pros físicos, velho, você com todo o seu tamanho amostral, chegar e falar, ah, não, sei isso não dá pra fazer com o tamanho amostral 1, ou 2, ou 3, ou 10. Tem que ser milhões. Velho, se cair um ET aqui e for nossa única amostragem, quero ver você chegar e falar, não dá pra fazer ciência, não dá pra aprender nada sobre essa espécie, porque não vai dar pra generalizar. Esse ET é só tamanho amostral 1. Não vai dar pra fazer nada sobre o planeta deles, não vai dar pra fazer nada sobre a espécie deles. ele tem uma certa razão, porque esse pode ser um mutante bizarro que a gente não sabe nada, velho. Pode ter razão, mas. Véi, taca É o- fogo mano, antes de levantar essa. Véi, que estudar, velho. O cara caiu. Termina o serviço, cai- né, cara? Pô. É, velho, termina o serviço. O cara caiu, se caiu porque é burro. Se é burro, não é mata, pronto. Né, tem uma sequencinha. Um algoritmo é bem fácil de. Ou pra dar um de exemplo seguir. melhor, que é o do nosso querido robozinho que está em Marte. A gente tem um robô que tá lá agora. Se o bagulho achar numa amostra vida, que pode ser, que aliás, né, que a Tem gente tá mais esperando, de um, hein? Ó, pessoas vão escrever, tem mais de um robô lá. funcionando não, quer dizer, funcionando também, é, mas que tá mandando, que tá fazendo experimento não. Tem um cientista véi. lá. Tem Que é um cientista em cientista. forma de robô lá. E aí vai dar uma amostragem X lá, vai ser um pouco mais de 1, mas menos de 10. A gente vai falar o quê? Quando a NASA anunciar, e que deve anunciar logo, que provavelmente é algo relacionado com isso, com vida, que tá um bafafá, né? Que eles estão. Eles vão anunciar que não acharam porra nenhuma. Eles vão anunciar falando, não tem nada. Ó, eu tenho uma coisa pra Aí dizer quero ver os a respeito de físicos vida falar em assim, Marte. não, mas pera aí, isso é bosta, porque é só tamanho mostrar um. Só tem um robô. Hein? Eles têm que mandar Eu tenho pelo uma menos coisa uns pra dizer. 500. Em Uma coisa lugares pra dizer em diferentes de relação. Marte. Pode Dum. falar? Não manda mais nada pra Marte. Deixa quieto. Véi, A gente vai mandar muita gente pra Marte em alguns mandar. anos, porque a SpaceX está cobrando $500 mil por cabeça de quem quer participar do primeiro projeto de colonização de Marte. Eu tô falando sério. Não, eu Isso sei. é verdade. Eu não tô pirando aqui que esse provavelmente tá o episódio mais viajado, fora do assunto de todos que a gente já teve. Velho, Que é Puta, tudo, Que é sim. bom, que é bom. é tudo linguagem aqui, cara. A gente tá Volta falando, pro cachorro. Porque a gente tá Volta usando pro linguagem cachorro. pra passar essa ideia, né? Volta O pro cachorro, a buba e o Kiki. Então a gente usa bastante forma, e esse estudo com um cachorro, viram que em um cachorro, pelo menos, naquele cachorro, ele associa muito pouco com forma e muito mais com tamanho e textura da coisa. Bom, e cheiro também, né, que é esperado. E
Bom, isso abre pelo menos questões sobre como linguagem é diferente e se é diferente em humanos e animais. Porque tem muitas frentes na psico que falam que não tem diferença, e muitas outras frentes, a maioria das frentes falam que tem muita diferença, né? Falam que linguagem humana é especial em linguagem, porque só o humano consegue fazer alguns tipos de processos cognitivos da linguagem, tipo recursividade. Já animais, eles conseguem usar linguagem, mas é uma linguagem sem esse tipo de processos. E tá muito em aberto ainda o que é diferente mesmo em humanos e o que é diferente mesmo em animais. Uma coisa que é diferente, por exemplo, é que, porra, humano a gente grava um podcast, né? Então, Sim. linguagem com certeza é diferente, humana. Humano com certeza tem algo especial sobre linguagem. Basta um Cara, vídeo do YouTube com gatos gravando podcast pra nossa teoria cair por terra. isso. Mano, deixa eu perguntar a respeito dessa associação que foi mostrada aí de linguagem com formas, né, tamanhos ou outros sentidos. Essa parte de outros sentidos, você acha que se fizesse alguma coisa semelhante para um cego com um relevo, em vez de você desenhar a bolinha e a parte com spikes, fizer um alto relevo disso e der para um cego, você acha que ele vai nomear de Buba o redondinho e Kiki? Ah, eu acho que A parte sim. esperta. Eu também acho que sim. Se É ainda não forma, foi né? feita, eu não sei, mas sim, acho que sim. Eu também acho. Né, pessoas com porque tem correlação Cegos retém então, muito direta com do que a gente esperaria para pessoas que enxergam. Cegos têm muitos fenômenos mentais que a gente esperaria só de pessoas que enxergam, como por exemplo sonhar visualmente. Sonho de cego tem ativação do córtex visual. Eles veem coisas. Mesmo cego que nunca viu. né, que já nasceu cego e não tem. Então o cérebro ele começa a se adaptar, mudar para a plasticidade. O cérebro começa a mudar para conseguir certas proezas, né? Mesmo sem o input, sem receber o sinal dos olhos. Aí dá algumas bizarrices. Uma diferença, um outro processo, tá falando agora de formas e tamanhos, um outro processo que a gente achava que era muito diferente e hoje a gente está descobrindo que é bem parecido com linguagem. Bom, não sei o nome em português, mas é o que a gente chama de fast mapping, que é o processo quando você fala com uma criança, pega o mouse, vai lá pegar o mouse, ela sabe o que é mouse, o celular, ela sabe o que é celular, e o shift call, ela não sabe o que é shift call, e nunca viu isso aqui. Quando ela for no lugar, ela vai na hora aprender que isso aqui é shift call. Por comparação. Não, por eliminação, isso. Porque ela sabe que são as duas palavras, isso que a gente chama de fast mapping, né? Ela na hora ali, rapidamente, ela já consegue mapear o que ela sabe, o que ela não sabe, e por exclusão conseguir saber o que é novo e o que deve ser o shift call. Além de caótico, esse episódio tá bem legal com quem tá só ouvindo, né? A gente tá aqui fazendo um monte de coisa visual. E isso a gente a gente sabia que tinha em primatas próximos da nossa espécie, nossos primos, mas a gente não sabia que tinha outros mamíferos. E faz algum tempinho, alguns anos, a gente mostrou que tem cachorros e o meu laboratório mostrou que tem camundongos. Camundongos fazem também a mesma coisa, eles aprendem o shift call, esse processo linguístico que antes, pra galera mais da psicologia linguística, eram super contra, né? Falar, não, fast mapping é um processo que só acontece em humanos, é que nem recursividade, são processos exclusivos de humanos. E a gente mostrou que não, que outros animais, pelo menos mamíferos por enquanto, eles conseguem fazer esse processo.
E eles conseguem aprender por esse tipo de eliminação rápida, né? Então é uma área em aberta. Bem legal. Porque afinal foi com um cachorro. Não, brincadeira. Brincadeira, muito bom. Não, mas o nosso foi com muitos camundongos, não foi com um só. Mas foi com milhões? Agradaria físicos? Não. Ou não? Não, Não agradaria físicos. não, a gente fez com Acho que tirando a economia, nenhuma outra área agradaria fez com uns físicos 80, nesse eu sentido, acho. né? se eu me lembro. Nenhuma outra área. Só economia. Só economistas conseguem trabalhar com números Mas do mesmo a grau. Neuro sofre bastante disso, dessas críticas. E válido muitas vezes. Um é foda, né? Tamanho mostrar um é foda mesmo. Tem que receber críticas. Apesar de ser válido, né? Servir pra. É bom saber, tem que ser publicado esse tipo de coisa também. Mas E Neuro é muito custoso fazer os experimentos, né? Com mais. Aumentar a amostragem é muito custoso. Experimentos físicos são custosos, mas aumentar a amostragem não é muito custoso. Né, o nosso acelerador de partículas glorioso na Europa é custoso para criar o negócio, mas fazer 1, 2 ou 3 colisões é a mesma coisa, né? 10 ou 3 trilhões de prótons dá na mesma ali, né? É verdade. Eu tenho uma sugestão hoje para vocês. Sugira. Que eu não tinha até começar o episódio, mas eu me lembrei no meio do caminho de um negócio bacana, porque hoje eu não ia sugerir, eu ia dar o bolo hoje. É um filme. Eu dei uma caçada rápida aqui para ver se eu já não sugeri a primeira versão desse filme, mas eu acho que eu ainda não o fiz. Se eu o fiz, eu sugiro de novo. Tem um filme, não é essa a minha sugestão, mas eu preciso falar dela antes. Tem um filme de 1982 de um diretor chamado John Carpenter. O filme, em inglês, o nome é The Thing. Em português é O Enigma do Outro Mundo. Capeta. Vocês já assistiram isso aí? Vocês sabem Não, do que velho, se nunca trata. assisti. Você é um bosta. É só Eu assisti muitos filmes já Fezes do Carpenter, fecais. velho. Cara, o Carpenter considera isso a obra-prima dele. E eu concordo com ele. Eu acho que você deveria assistir esse filme. E saiu ano passado um filme que é prequel para esse filme, que vem antes desse filme. Deixa eu explicar por alto do que se trata, já que as pessoas podem não conhecer. É uma história é um filme de terror / ficção científica. Se passa na Antártica. Já zoa, né? Começa com gelo, começa com isolamento, já me traz eu tenho problema. ruins, más lembranças. É um filme que se passa numa base de pesquisas dos Estados Unidos, na Antártica, e eles encontram uma coisa no gelo. Eles encontram a princípio eles encontram um artefato que não é humano no gelo, que depois eles descobrem que é uma nave espacial, na verdade. E eles descobrem um ocupante dessa nave espacial, congelado no gelo. E ele não é amigável. É um filme de terror fantástico, porque foge muito do convencional no sentido de que esse ser, essa criatura, ela imita seres vivos. Então, ela se infiltra no grupo. E o filme é basicamente uma história Puta, já lembrei de outra ficção científica, que o Bunda sabe muito bem qual é. E é uma história de paranoia, cara. É um filme muito forte. É um filme muito, muito bem escrito, porque o diretor explora muito bem a paranoia da galera. E o desespero quando as pessoas se tocam do que está acontecendo e não tem pra onde fugir. Porque na maioria dos filmes as pessoas têm algum lugar pra fugir, mas no meio da Antártica não tem pra onde. Então é extremamente claustrofóbico. Antártica é zoado. E o John Carpenter, o diretor, mandou muito bem nesse roteiro. E, tipo, o filme é muito bom mesmo. Ele sobreviveu bem e envelheceu bem. É um filme bom até hoje. Mas não é essa a minha sugestão. Não, só Acontece uma coisa lá. Antártica tinha que ser já que a gente tá desviando de assunto toda hora, Antártica tinha que ser o cenário daquele filme Atividade Paranormal, cara. Que, puta, isso me pegava tanto. Deles estarem numa casa, que eles podiam ter feito várias outras coisas, não fizeram bosta. Mas, enfim. Antártica, beleza. Ia ser
bem plausível tudo. Fala, não, beleza, não fizeram nada porque não tinha o que fazer. Enfim, em 2011 saiu uma versão de uma história que se passa antes desse filme que eu acabei de falar. E cujos eventos desse filme, de 2011, dão origem no que acontece no filme de 82 que eu falei. E eu vi com um pouco de preconceito, eu fui meio cético porque não era dirigido pelo mesmo cara, não tinha nem a mão do mesmo diretor na história. Eu pensei, isso aqui tá com cheiro de capitalização de obra, né? Tá com um cheiro de quero ganhar dinheiro em cima disso aqui. Não, cara, foi uma surpresa muito boa. Pelo jeito, pelo que eu entendi, quem fez esse filme de 2011 era fã ou gostava muito da versão de 82. E houve um capricho muito bacana na produção do filme. Então fica a dica. E o nome do filme de 2011 é o mesmo nome. É The Thing em inglês. E em português é O Enigma de Outro Mundo. Só muda o ano. É 2011. Recomendo. Porra, que desgraça de título. Ser o mesmo. Sim. E não ser a Concordo. mesma história. Não é a mesma história. Se vocês quiserem assistir os dois, assiste primeiro o de ordem cronológica de filmagem, tá? Primeiro o de 82 e depois esse de hoje. Porque a linguagem é bem diferente os dos dois filmes, são filmes adaptados para épocas diferentes, então são filmes muito diferentes entre si, apesar de ter o mesmo fio, mais ou menos, né, o mesmo sentido, assim, o mesmo sentimento. São filmes muito diferentes entre si. E eu recomendo ver o antigo primeiro. E ele é incrível. E tem no Netflix. Então não tem desculpa. Se você assistir no Netflix, você tem que assistir. Viu, Bruno? Você tem que assistir isso hoje. Eu vi que foi pra mim essa. Não, sério, é bom demais, cara. O de 82, assista. Assistirei. Do it. E eu vou deixar as palavras sábias do Bunda embalar a nossa noite agora. Aí, bom, como sempre, eu vou citar um austríaco, muito importante para a humanidade. Um dia ele vai. Um dia o Bunda vai, cara. Mas eu vou citar um austríaco muito importante para a humanidade, sim. Olá. Tem até a ver com o nazismo, só que ele não... pegou um austríaco de propósito. Filho da... Ele procurou citações austríacos, pensadores austríacos. Hans alguma coisa. Pensadores austríacos com A. Com Adolf. Não, o cara é um personagem que eu já tinha ouvido não, né, lido a respeito dele em Aqui e Acolá. Ele ganhou o prêmio Nobel de Economia de 74. O cara chama Friedrich Hayek. Ele é tido como um dos pensadores mais importantes do século passado, né, século XX. E ele é um defensor ferrenho da democracia liberal e do capitalismo de livre mercado, em contraste com o regime totalitário, né? E ele atacou muito, e ele atacou muito o nazismo e o socialismo, né? Uhum. Durante a vida dele. E ele tem muitas frases bacanas, assim, se for atrás de citações dele, tem posições muito bacanas. E só que eu vou pegar uma curtinha aqui que eu acho bem pungente, assim. É a seguinte: a luta pela segurança tende a ser mais forte do que o amor à liberdade. Bom. Friedrich Hayek. E é o que... E agora abrindo um parênteses aqui, é o que eu acho que está acontecendo com o nosso Brasil brasileiro, meu mulato. Em respeito à política, né? Que a galera parece que tá deixando de lado as partes de liberdades individuais, né? O Estado tá tomando muito mais o controle, eu acredito por conta da segurança que a gente tem hoje em dia, né? Segurança econômica e tal, que realmente teve um avanço absurdo em termos econômicos. O Benjamin Franklin tem uma citação muito boa também nesse tema. Qualquer nação que está disposta a perder
um pouco da sua liberdade em troca da segurança, merece nenhuma das duas. A gente vai sair gastando todas as citações hoje, é isso mesmo? Isso. Podia ter usado em outro Já que tá o episódio. episódio mais Vai gastar devagar de tudo. todos, a gente vamos Vai falar das citações. Eu tenho uma citação também do. Não, beleza, gente. Vamos aí que já passou do tempo hoje. Hoje a gente já atazanou a galera. Boa noite, gente. Muito Boa noite, obrigado. gente. Muito obrigado.